Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, o estudo de sua palavra. Nós estamos há 8 dias do nosso estudo. Esther, um exemplo a ser seguido. Adoração. Amar de modo intenso, homenagear, render graças, glórias, prostrar-se, ajoelhar-se, reconhecer a autoridade, andar com Deus. Isso é adoração. Repito. Amar de modo intenso, homenagear, render graças, glórias, prostrar-se, ajoelhar-se, reconhecer a autoridade, andar com Deus. Esther, capítulo 3, verso 1 em diante diz assim: Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mardoqueu. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mardoqueu por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então, eles foram contar isso a Amã para ver se Mardoqueu continuaria a desobedecer a ordem do rei. Salmos 95, verso 6 diz assim: Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Interessante aqui no estudo de hoje, na reflexão, na meditação, que Mardoqueu ele não se prostra, ele não se curva em reverência a Amã. Interessante que a autoridade ali, o rei, ele manda, ele dá uma ordenança que todos se curvem diante de Amã. Mas Mardoqueu não faz isso. Os outros funcionários observam e começam a inquirir com ele. Por que você não se curva? Por que você é o único que não presta reverência? Por que você continua em pé, ereto, sem demonstrar nenhuma honra, nenhuma consideração? Tudo que Mardoqueu responde é que ele é judeu e por isso ele não faz isso. Eu vou deixar de liçãozinha de casa para todas nós, todas as meninas que estão acompanhando esse estudo, dá uma pesquisada aí. Quem era Agag? Amã era filho de Amedata, descendente de Agag. Então há uma história, há um contexto e há também um discernimento espiritual da parte de Mardoqueu. Mardoqueu, ao olhar para Amã, ele percebeu, ele viu nele o orgulho, a arrogância, o desejo de ser maior. É o mesmo sentimento que houve e habita em Satanás. Qual o desejo que habitou e habita em Satanás? Desejo de ser adorado. Desejo de ser honrado sem merecer a honra. Desejo de estar por cima de todos. Poderio, soberba, ambição. Cuidado. Cuidado com a ambição. Ela é perigosa. Ela é perigosa. Quando você vê Mardoqueu desrespeitando, parece um desrespeito, parece uma ofensa, parece que ele não está obedecendo à autoridade, parece que ele está rebeliando, e aí pode até surgir a pergunta: mas toda autoridade não é constituída por Deus? Sim, a autoridade, não há autoritarismo, que era o que dominava o coração de Amã, era o que conduzia, era o que regia aquele homem. Nós vamos ver mais para frente as suas ações. Todos que conhecem a história da rainha Esther sabem exatamente qual era o intuito, o que desejava e por qual espírito esse homem estava dominado. Porque mais para frente ele vai querer destruir o povo de Israel. E esse sentimento, e esse pensamento, e essa ação, sempre quem movimentou para essa direção foi Satanás. Por quê? Porque sobre Satanás havia uma palavra: vai nascer um varão que vai esmagar a tua cabeça. Quando Satanás observa que Deus separa Abraão do meio de todos os homens da terra, ele já se ligou: é da semente desse homem que vai surgir alguém que vai me destruir, que vai pisar na minha cabeça, que vai me fazer cessar o meu reinado na terra.
Então, todo o tempo ele persegue o povo de Israel. E ele tomou conta do coração de Amã. Mardoqueu não se rebeliou. Mardoqueu simplesmente se posicionou como adorador a Deus. Ele disse: para Deus eu me curvo, mas para o espírito que está neste homem eu não me curvo. A primeira pergunta que o Espírito Santo está fazendo para nós é: você tem discernimento de espírito? A segunda é: se está te faltando o discernimento de espírito, você tem se curvado diante de quem? Porque quem tem discernimento de espírito não se engana. Não mantém amizade com pessoas de duplo sentimentos. Deus mostra e a pessoa não se engana. Busque discernimento, querida, para que você não fique enganada pelo espírito do engano, fingindo ser uma boa pessoa, fingindo ser um amigo, fingindo ser uma irmã, fingindo ser um companheiro, fingindo ser alguém de honra e, na verdade, está dominado por sentimentos malignos. Mardoqueu sabia o que era se curvar-se diante de uma autoridade. Ele fazia isso diante de Deus. Mas, diante do espírito maligno que tinha se apossado de Amã, ele disse: diante de você eu não me curvo. Só que ele não ficou dando satisfação para ninguém. Ele simplesmente disse: eu sou judeu. A sua explicação é essa: eu sirvo a Deus. Ponto. Você não precisa ficar dando explicações. É claro que isso vai causar incômodo nos demais, mas não tem problema. Se você manter a sua sinceridade e a sua postura, já está vindo o livramento a caminho. Lembre-se, Deus usou Mardoqueu para desfazer a ninhada de Satanás, que era o motim contra o rei. Deus sempre chega primeiro. Deus sempre tem uma arma secreta. Deus sempre tem estratégia. Fique tranquila. Mantenha o seu posicionamento em Deus. E se você não tem discernimento, busque, porque Deus tem para dar. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo.